Glória ao nome do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus seja eternamente louvado. Muitos nessa peleja usam as armas da carne. E uma das armas da carne usada pela igreja, a igreja morna, é a sabedoria humana. E está escrito: na sabedoria humana ninguém jamais conheceu a Deus. Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, revelou aos pequeninos. Arma. A sabedoria humana é diabólica. A árvore da vida é Cristo e a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. Essa sabedoria humana é uma procedência diabólica. Nela ninguém conhece a Deus. Então temos aqui uma palavra inspirada por Deus, a Escritura Sagrada. Deus inspirou homens e escreveram-na. E aqui o Senhor está dizendo: as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Elas vêm de Deus, sabedoria do alto, o revestimento. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus vem sobre a igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja, ele vem derramando dons, dom da palavra, dom de cura e variedades de dons para capacitar a igreja nessa milícia, nessa luta. Então são armas poderosas em Deus, que vem do alto. Glória ao nome do Senhor. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Está escrito: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades e principados e fortalezas nos ares. São demônios.
grupos de demônios. Então, nossa luta é contra os principados e as potestades nos ares. Precisamos, então, de estar com as armas do Senhor Todo-Poderoso, Deus que não perde batalha. O nosso Senhor é varão de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Glória ao nome do Senhor. Existe algo maligno, uma ferramenta diabólica, se chama sofisma, argumento, conselhos malignos. Os demônios trabalham muito com esta arma, argumentos, conselhos. Pedro, o apóstolo, aconselhou o Senhor a desistir da cruz. Deus estabeleceu sua palavra e ele não muda sua palavra. Era plano de Deus o Senhor vir e morrer na cruz, derramar o seu sangue e salvar pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue garante a vitória, o sangue purifica, o sangue limpa. Então era projeto de Deus. E o apóstolo Pedro, aconselhando o Senhor a desistir da cruz, o Senhor olhou para ele e disse: Satanás, arreda, sai, porque você só entende as coisas dessa terra. Era o demônio usando o apóstolo Pedro, o apóstolo próximo, na comunhão com o Senhor. Mesmo assim foi usado pelo inimigo, argumentando, aconselhando, falando. Porque esse espírito maligno, ele toma conta da mente das pessoas. Ele usa as pessoas em argumento contra, principalmente contra a cruz. O que é cruz? A cruz é morte. Cruz é morte e é ressurreição. Por isso que o Senhor disse: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, o que é a cruz? É morte. Quando alguém era condenado à morte, ele pegava a sua cruz e carregava a cruz até chegar no local da crucificação. Agora, quem que conta com um condenado? Alguém que está carregando a sua cruz? O mundo já não conta mais. É um lixo, é um condenado à morte, não vale nada. O mundo vê o cristão desta maneira. O cristão não vale nada. Sereis odiado por todos, porque é um defunto, é um condenado à morte, ele está carregando a sua cruz. Mas o diabo, ele tem seus sofismas, seus argumentos, ele não quer que o cristão pegue a sua cruz. Ele não quer que o cristão nasça de novo. Ele não quer que o cristão morra para este mundo e viva para Deus. Ele é inimigo da cruz. É inimigo. Judas capítulo 1, verso 23. Manda odiar as roupas sensuais, manchada com obra da carne. Comando diabólico hoje na igreja do inimigo, comando do sexo, tem levado pessoas para o inferno aos montes e montes. Por quê? A carne está
na satisfação dos olhos e da sua vontade, e na grandeza e a largueza do mundo, dessa porta larga que leva ao inferno. Então, a cruz significa morte para o mundo. O Senhor diz: quem ganhar sua vida aqui, perde ela lá. Mas quem perder aqui, ganha ela nos céus. Então, cruz é morte para o mundo. Paulo diz: já estou morto para este mundo. A vida que eu vivo aqui, eu vivo agora com o Senhor, com Cristo. Estou morto para o mundo. Morto para a vontade da carne. Negou o seu eu, seu maior inimigo. É o eu. É o nosso maior inimigo, o nosso eu. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Sinal de morte. Condenado para o mundo, para a carne. Vivendo para Deus. Entrando na porta estreita. Andando no caminho estreito que conduz ao céu. A vida com Cristo é essa. É negar o eu, é morte para o mundo e seguir o que o Senhor fala, os seus santos conselhos, os seus argumentos, a sua palavra santa. Não andamos mais segundo o nosso conselho, segundo o conselho carnal, segundo a sabedoria deste mundo, a sabedoria que perece, maligna. Andamos agora segundo o conselho de Deus, de Cristo. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. Imitando a Cristo em nossas ações, em nosso pensamento, vivendo a vida em Cristo, batizado em Cristo, imergidos em Cristo. O batismo nas águas simboliza morte para esse mundo, novo nascimento, é simbólico, mas a alma, o coração do homem tem que estar imergido em Cristo, tem que estar em Cristo, vivendo a vida em Cristo, mergulhados em Cristo, alicerçado em Cristo, construídos em Cristo, vivendo uma nova vida em Cristo, revestidos de Cristo, cheios do poder e do Espírito de Cristo, lutando neste mundo contra seu maior inimigo, que é si próprio, que é o seu eu, usando as armas poderosas de Deus, lutando neste mundo contra as potestades, principados, fortalezas e contra os sofismas de Satanás. São argumentos, conselhos diabólicos do inimigo neste mundo. Luta contra os conselhos diabólicos deste mundo com as armas poderosas de Deus. Não é o nosso eu, não é uma sabedoria humana, não é um argumento humano próprio, porque Pedro diabolicamente deu lugar para o inimigo, teve a compaixão falsa do Senhor, desiste da cruz, isso é duro, mas era o diabo falando na boca de Pedro, era Satanás usando ele para frustrar os planos de Deus, de salvação, de remissão. Deus tem um plano para nós, de salvação em Cristo. Nós seguimos a Cristo, então temos a cruz, temos que morrer para este mundo e nascer para Deus. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então o argumento humano, o conselho humano, ele se torna diabólico, a sabedoria humana é diabólica, porque ela vai contra a palavra de Deus, contra o chamado de Deus para a cruz, para o novo nascimento. Então as armas da nossa milícia,
da nossa luta são poderosas em Cristo, são de Deus, vem de Deus. Não é sabedoria humana, não é argumento humano, não é conselho humano. Vem de Deus as armas. Interessante aqui fala, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As fortalezas levantam uma barreira grande contra conhecer a Deus, aproximar de Deus, conhecer os planos de Deus, fazer a vontade de Deus. É o que o diabo sempre fez. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Você tem entendimento? Você tem uma mente, tem um raciocínio? Onde está o seu entendimento? Onde está o seu raciocínio? Está nas mãos de Satanás? Nos argumentos e conselho desse mundo diabólico? Ou o seu entendimento, a sua mente, a sua alma, a sua vida está cativa à obediência de Cristo? Você está entregue à obediência do Senhor. A obediência, glória a Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Leve o seu entendimento, a sua mente, a sua alma, a sua vida, à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Viva a sua obediência! Viva a obediência a Cristo! E estará vingando essa desobediência maligna que começou no princípio, começou nos céus, desobedecendo a Deus, sendo expulso a terça parte dos anjos, e veio aqui estabelecer uma desobediência maligna. Satanás trabalhou para que o homem desobedecesse a Deus. Agora temos que cumprir a nossa obediência. Entrar na obediência, a obediência eterna, a submissão eterna ao Senhor, Rei dos Reis, Rei da Glória, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Que Deus seja louvado! Glória a Deus!